Outros recursos. Salário e educação. Não é um dinheiro de... Eu vou explicar o que é o salário e educação. O salário e educação é uma contribuição social que existe na história do financiamento da educação brasileira desde 1964. Um decreto-lei, cujo número, obviamente, eu não me lembro, instituiu em 64. Na Constituição de 88, ele foi constitucionalizado. Ele foi colocado no parágrafo 5º do artigo 212 como uma fonte adicional de financiamento do ensino fundamental público, em 88. Na emenda constitucional 53 do ano passado, ele passou a ser uma fonte adicional de financiamento da educação básica pública, portanto, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Toda empresa, tem lá suas exceções, mas enfim, toda empresa, alguns públicos não contribuem, então, toda empresa recolhe 2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, os empregados estão vinculados à Previdência Social. É isso? Então, 2,5%, todo mês recolhe isso. Esse recurso é uma contribuição que é recolhida pelo governo federal, pela União, porque só a União é que pode instituir contribuições sociais. Aqui uma distinção conceitual, talvez seja uma filigrana, mas só para ficar claro, contribuição social é diferente de contribuição de melhoria que existe no âmbito municipal. No âmbito municipal, por exemplo, tinha lá um bairro sem saneamento, sem asfalto, etc. A administração pública foi lá, fez toda a parte de urbanização, etc. Com isso, os terrenos lá se valorizaram. Com função dessa valorização, a prefeitura pode cobrar, por uma vez, o que se chama contribuição de melhoria, né? Porque o seu imóvel valorizou extraordinariamente por causa daquilo. Isso é uma contribuição de melhoria. Nós estamos falando de contribuição social, que só a União pode instituir. Ela tem finalidade específica. Você conhece a CID? Não, a CID é uma contribuição social. COFINS, né? Contribuição social do salário e educação, é uma contribuição social destinada agora a quê? A financiamento adicional da educação pública. Esse dinheiro que é arrecadado, normalmente através do próprio INSS, né? Mas também pode ser recolhido diretamente do FNDE, mas predominantemente através do INSS, se divide em cotas. Existe uma cota federal. A União fica com 30% desse dinheiro. E 60% do que é recolhido relativo ao Estado de São Paulo, as empresas de São Paulo, sediadas em São Paulo, 60% são distribuídos entre o governo estadual e os governos dos municípios de São Paulo, de acordo com o número de matrículas nas suas respectivas redes de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Está claro? Quando vocês somaram 30 mais 60, faltam 10. Né? Esses outros 10 é o que se chama de uma parcela desvinculada, que fica também em poder da União. E com esse recurso, a União financia alguns programas específicos, entre eles o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, sobre o qual eu vou falar logo em seguida. Está relacionado à educação? Sempre educação. Sempre educação, e dentro da educação, educação básica. Educação básica. Não pode, por exemplo, salário de educação, não pode financiar na dica do ensino superior. Só educação básica. Está claro isso? Com esses recursos, por exemplo, uma série de programas são financiados. Vocês sabem o que é FNDE? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É um órgão do MEC. Se não conhecem a página, vale a pena consultar www.fnde.gov.br. É o braço de financiamento do MEC para todos os programas chamados descentralizados. Então, por exemplo, com a cota federal, o governo financia o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola. Vocês sabem o que é o PDDE? Cada escola pública de ensino fundamental, acho que agora está se estendendo ao médio também, não tenho certeza, mas certamente no ensino fundamental, recebe um recurso repassado direto para pequenas despesas de custeio, pequenas despesas de capital, né, para serem geridos
dentro da escola através de uma chamada unidade executora, que em alguns lugares chama conselho escolar, outros chama caixa escolar, outros chama, enfim, nomes variados, essa unidade executora. Então, cada escola recebe um pequeno dinheiro, isso já existe desde 1997, se não me engano. É um programa que já tem 10 anos. Com esse dinheiro do salário educação também se financia, por exemplo, programas de alfabetização. A União não vem usando a cota do salário educação para financiar o programa de alimentação escolar. Vira e mexe, tentam botar no orçamento, depois tiro, né? Mas ele é financiado com outros recursos, geralmente são recursos de outras contribuições que também integram o orçamento do MEC. Normalmente não é o salário educação. Isso é bom. Oi? Isso é bom, isso é bom. É bom porque, na verdade, significa que o salário educação vai para grandes... O programa do livro didático, por exemplo, é financiado com o salário educação. A alimentação escolar, ela tem um espaço próprio, é um programa que tem não sei quantos anos, décadas de existência, e tem as suas fontes próprias. Então, cada vez que, por acaso, em alguns anos, quando o projeto de lei orçamentária chegou lá na Câmara, né, tinham colocado, né, um pedacinho, aí coloca uma parcelinha, depois vai aumentando, se deixa, né? Aí o pessoal da consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara disse negativo. Né? Vamos discutir aqui, vamos arrumar outras fontes. E aí o governo federal, a União sempre, o Poder Executivo geralmente concorda. Né? Concorda de colocar. Não sei como é que está para o orçamento de 2008, não tem notícia ainda. E o PNAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, ele geralmente é financiado com ele foi com os 10%, tá certo? Com os 10%. E é bom que ele fique, porque ele já tem aquele dinheiro e ele está financiado. O que é o nó do transporte escolar, a que foi feita referência aqui pela manhã? Na verdade, essa é uma questão interessante para vocês acompanharem, porque é uma questão que está na ordem do dia dos debates. Tá? Na ordem do dia dos debates. Na maioria dos casos, ou em uma boa parte dos casos, os municípios transportam os alunos da rede estadual, da zona rural. Eles que transportam. Transporta o irmão da rede municipal, transporta os alunos. E em muitos lugares existem dificuldades para que eles recebam o repasse do Estado, o ressarcimento por essas despesas. O governo estadual, o ressarcimento por essas despesas. Então, os municípios costumam se queixar muito da existência de que eles prestam serviço, mas não são ressarcidos. Tanto que na discussão do Fundeb tentaram até colocar uma emenda, que não era possível, porque não tinha constitucionalidade, garantindo que o dinheiro do transporte ficava à parte, já era separado, já ia direto. Não pode, não daria, porque o critério de repartição do Fundeb é por aluno e não por atividade, ou por natureza, por tipo de despesa. Né? Mas está uma discussão, existem projetos de lei tentando dizer isso. Bom, você transporta, então você repassa. Se você não repassa, você não recebe transferência da União, por exemplo. Transferências voluntárias da União. A União suspende quando você não demonstrar que está pagando. Né? Então, são questões que estão sendo colocadas na hora do dia. Né? Provavelmente, a Câmara deve estar discutindo, ainda não foi apresentado, mas também vai ser discutido o projeto de lei complementar que vai regular o regime de colaboração entre os entes federados, né? E esse certamente será um dos assuntos que vai ser colocado, a ser discutido. Também existe repasse de recursos para as instituições que atendem de atendimento especializado, educação especial. Uma série de outros programas, eu não vou listar, porque vocês podem entrar no site do FNDE, eles estão todos lá. E estão todos muito bem explicados, se quiser saber qual é o volume de recursos que está sendo repassado para o Estado, tal, ou qual é o volume de recursos que está sendo repassado para o município de Tribobó dos Santos, também está lá, tá certo? Tem a legislação, tem a natureza, etc. Todos esses sites, essas coisas estão lá.